A gente vai dar início à nossa aula hoje do quinto ano, fazendo a correção da atividade Foi para Casa no caderno de ciência. Lembre-se que a Pro mandou via WhatsApp para o grupo da escola as perguntas que deveriam ser visualizadas por vocês e respondidas no caderno de ciência. Hoje a gente vai fazer a correção sobre a resposta daquelas perguntas que vocês visualizaram lá. Então todo mundo vai pegar o caderno de ciências e a gente vai começar a correção. Então, o primeiro diz assim: responda no caderno de ciências. A primeira pergunta é: defina hidrosfera. A gente vai escrever como resposta: hidrosfera é a camada de água que forma o planeta. Então, a resposta da letra A é a camada de água que forma o planeta. Na letra B diz assim: onde podemos encontrar a hidrosfera? A gente encontra a hidrosfera, a camada de água, nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nas geleiras, na atmosfera e também nas águas subterrâneas. Na letra C pergunta: quais as formas que encontramos a água na atmosfera? A gente encontra ela no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Esses são os três estados que a gente pode encontrar a água na atmosfera: sólido, líquido e gasoso. A letra D pede que a gente dê exemplos de como encontramos a água nos três estados. Então, a gente pode dar como exemplo da água no estado sólido as geleiras. São blocos de gelo formados por água. Então, a água ali está no estado sólido, a geleira. No estado líquido, a gente pode escrever a água dos oceanos. No estado gasoso, a gente pode escrever o vapor d'água. O vapor d'água é um exemplo da água no estado gasoso. Na letra E diz bem assim: onde encontramos a maior reserva de água doce do nosso país? Então, a maior reserva de água doce do nosso país a gente encontra na Amazônia. A Amazônia é a detentora da maior reserva de água doce do nosso país. O F pede que a gente faça uma pesquisa e escreva com poucas palavras que são aquíferos. Então, a gente pode colocar aí: aquíferos é uma formação ou grupo de formações geológicas que pode armazenar água subterrânea. Repetindo, aquífero é uma formação ou grupo de formações geológicas que podem armazenar águas subterrâneas. Então, em poucas palavras, a gente definiu o que são aquíferos. E o G pergunta: qual a importância do aquífero Guarani para a reserva natural de água doce? A importância dele consiste por se tratar da maior reserva subterrânea, de água doce do mundo e pela capacidade que ele possui de abastecer a população mundial durante 100 anos. Então a gente pode colocar isso aí, A importância dele consiste pelo fato de ser a maior reserva subterrânea de água doce do mundo e a capacidade que ele possui de abastecer a população mundial durante 100 anos. A gente agora vai aí no início do caderno de ciência, vai fazer o que a Pro pede todas as aulas, colocar aí A.C, passa um tracinho e coloca a data de hoje, para que quando a gente voltar com aulas presenciais, a gente possa ter o controle de quando que a gente fez a correção dessa atividade. Agora que todos corrigiram a atividade de ciência, a gente vai pegar o livro de geografia e vai abrir na página 384. Então, todo mundo vai lá para a página 384 e o conteúdo que a gente vai encontrar nessa página 384 é esse que a Pro vai listar no quadro agora para vocês. Então, na página 384, vocês vão encontrar esse conteúdo: a vinda dos imigrantes. Esse é o conteúdo que a gente vai encontrar aí nessa página 384. Então, todo mundo aí.
A gente vai iniciar a aula com a leitura, a Pro vai fazer a leitura e vocês vão acompanhar a leitura do livro comigo. Em determinado momento a Pro vai fazer pausas para fazer a explicação do conteúdo para vocês. Então vamos iniciar. Diz assim: quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países em um processo que se intensificou depois da abolição da escravatura em 1889. Para cá vieram alemães, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses, povos árabes e japoneses, entre outros. As difíceis condições de vida na Europa na segunda metade do século XIX incentivaram muitos europeus a buscarem novas oportunidades em outros países. O governo brasileiro incentivava a vinda de imigrantes porque precisava de mão de obra para as lavouras em substituição ao trabalho dos negros escravizados. Os imigrantes, como os alemães e depois os italianos, vieram para colonizar terras cedidas pelo governo e para suprir a mão de obra de negros escravizados nas plantações, especialmente de café no estado de São Paulo. Seus descendentes, e em alguns casos, guardavam as tradições de origem dos seus antepassados, especialmente no sul do Brasil. Então, vamos lá para a explicação. Veja bem. A gente estudou já em séries anteriores, né, que o Brasil passou por um processo muito vergonhoso para a gente até hoje, que foi o processo de escravidão, né? A gente sabe que os negros, eles eram provenientes da África, eles eram escravizados e trazidos ao Brasil, eram vendidos em feiras livres como se fossem animais, e por esse trabalho que eles desempenhavam nas lavouras, nas casas dos senhores, eles não recebiam nada em troca. Então a gente também estudou que nesse processo existiam pessoas chamadas abolicionistas que se rebelaram contra esse regime de escravidão. E um processo muito longo que contou com diversas leis, né, em favor dos negros, até que chegou a Lei Maior, que era chamada Lei Áurea, que foi ortogada em 1889, né? E aí aquela lei deu fim, extinguiu definitivamente a questão da abolição da escravidão dos negros com a abolição da escravatura. Só que o Brasil, ele não soube, de certa forma, continuar com os negros para pagar ele pelo trabalho, né? Os donos de escravo não quiseram continuar com a mão de obra escrava, agora com a forma de pagamento. Então, eles libertaram os negros foram mandar embora das lavouras e agora as lavouras não tinham como continuar funcionando se a mão de obra que trabalhava nas lavouras foi mandada embora. Qual foi a solução adotada pelos donos das lavouras? Foi incentivar que os imigrantes, as pessoas que vinham de outros países, para vir para o Brasil para trabalhar nas lavouras, só que dessa forma recebendo, né? Eles se propuseram a pagar a pessoas de outros países que viessem de fora, viessem para cá trabalhar, eles iriam receber, mas eles abriram mão da mão de obra escrava porque eles não queriam ter que pagar os negros. Por isso que o nosso Brasil, ele é um país de miscigenação. A palavra miscigenação significa que é um país misturado. Os brasileiros, eles não têm raças definidas, a gente não tem uma etnia definida, né? Porque a gente é mistura de muitos povos. E isso aconteceu justamente nesse tempo aí. Porque a Pro acabou de citar muitas pessoas que vieram de países diferentes para morar e trabalhar no nosso país. Os alemães, os italianos, os espanhóis, os portugueses, os poloneses. E os alemães, eles vieram justamente morar na parte sul do Brasil. Até hoje, a comunidade alemã que mora no sul do nosso país ainda é muito forte, é muito presente. E isso se dá desde o tempo da imigração deles ao Brasil. Então, eles vieram para trabalhar nas plantações de café, né? Eles também colocaram as plantações de uva, eles deram origem à plantação de uva no sul. E até hoje, essas duas culturas é muito forte lá, né? Isso se deu depois da abolição da escravatura, quando os negros foram mandados embora e os senhores de engenho, os donos de lavoura, preferiram solicitar mão de obra estrangeira para vir para cá, para pagar, né?
Fixe de passagem que eles não trabalhavam no mesmo regime dos negros, eles não trabalhavam no regime de escravidão, eles trabalhavam no regime recebendo. Os alemães, eles até receberam pedaços de terra, né? Eles receberam em troca do trabalho deles, pedaços de terra para que eles pudessem cultivar. Então, o que é que a gente pode concluir disso, Quinto Ano? Que os negros, eles foram massacrados, escravizados, mortos, torturados, e quando enfim chegou a parte deles de ser libertos, eles ainda foram considerados inúteis. Eles preferiram mandar eles embora a continuar com eles para pagar pelo trabalho que eles iam exercer, né? Então, vocês aí em casa vão fazer a leitura da página 384 e da página 385. Vocês vão fazer leitura dessas duas páginas, leituras, para que vocês fixem mais o conteúdo. A Pro já fez a leitura prévia, mas é diferente quando você lê e a pessoa lê para você. Então, é necessário que você faça mais de uma vez a leitura, para que você entenda o conteúdo, para que você consiga interpretar a página 385, que é a nossa atividade de hoje. Para casa, a gente vai responder essa página 385, após a leitura da página 384 e 385. Então, até a próxima aula.